estejam bem, que estejam acompanhando nossas aulas e principalmente que estejam gostando, né? Bom, hoje eu vim aqui dar continuidade ao nosso conteúdo. Alguém lembra qual foi o conteúdo da aula passada? Poema, muito bem. Eu sei que vocês são inteligentíssimos. Então, lembra o que é o poema? O poema, ele é um texto literário, que, como eu já expliquei, é escrito em versos e que são distribuídos em estrofes. No poema, a palavra ela pode ser lapidada, ela pode ser analisada, criada de acordo com as vontades de quem escreve. E para assim impressionar quem? O leitor. E despertar nele sensações diferentes, emoções, sentimentos bons. Ou não. Então, eu vim aqui apresentar para vocês sobre os tipos de poemas. Nós temos o poema épico. Nesse tipo de poema vai contar uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo. Quais são as características desse gênero? Tem um narrador, tem personagens, tempo e espaço. Além disso, esse tipo de poema também pode contar com a presença de heróis, né? Aqui é um exemplo, só um pequeno trecho do livro Uruguai, do autor Basílio da Gama. Então, fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rosto som da irada artilheira. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Então aqui é um exemplo de poema épico que vai narrar uma história e tem a presença de quê? De heróis. Depois nós temos o poema narrativo. Esse tipo de poema realiza-se a partir da narração ficcional de alguns fatos, com traços dramáticos, cômicos ou até sérios. E pode ter um alcance mais universal, regional ou até mesmo local. Vai depender da presença ou da ausência da grandiosidade. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de poema narrativo. É um trecho do livro Morte e Vida Severina, do autor João Cabral de Melo Neto, em que diz assim: o retirante explica ao leitor quem é e a quem vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é o santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Então aqui tem uma pegada mais narrativa. E por fim nós temos um outro exemplo do poema lírico. Esse poema vai manifestar o quê? Algumas ideias, emoções, desejos. Ele possui um caráter mais sentimental, mais subjetivo, levado mais para as paixões, para o amor. Nós temos alguns exemplos de poemas líricos que são os haikais e os sonetos. Na outra aula até apresentei um exemplo de soneto para vocês. Um exemplo são Teus Olhos, do autor Junqueira Freire, que ele diz assim, aqui só são pequenos trechos, gente. O poema ele é bem maior. Que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo quem tenha iguais. Então é um poema mais apaixonado, em que o amor ele é o ponto forte. E agora, que tal escrever um poema? Chegou a hora de vocês serem os poetas. Nós vimos algumas características, vimos os tipos de poemas e agora vocês vão tentar escrever um poema. Peça ajuda ao professor, com certeza ele vai apresentar outras características, outros tipos de rimas para facilitar a escrita de vocês. Então, primeiramente, vocês devem escolher qual tipo de poema será. Ele será narrativo? Será épico? Ou será lírico? Então, se for narrativo ou
dramático, vocês precisam criar o quê? Um enredo com personagens, definir onde e quando aquela situação vai passar, vai acontecer. E além disso, vocês precisam escolher o quê? Um tipo de narrador. Então, o narrador ele pode ser personagem, ele pode ser um narrador observador. Então, tem todas essas questõezinhas que vocês precisam definir antes da escrita. Outro ponto, o poema ele vai ter versos regulares, serão livres ou brancos. Então, se tiver versos regulares ou brancos, é preciso fazer a metrificação. No caso, a escolha das sílabas poéticas. Quantas sílabas cada verso terá? Então, aí você pode escolher. O meu verso será a redondilha menor, que são 5 sílabas. Ou maior, até 7 sílabas. Então, vai ficar ao seu critério. Aqui eu só trouxe esses dois quesitos para vocês refletirem um pouquinho antes de iniciarem a produção do poema. E por último, eu trouxe aqui essa perguntinha: poesia versus poema. Então, qual a diferença entre os dois? Será que eu posso usar os dois nomes? E aí? Então, quando nós falamos em poema, nós estamos tratando da obra, no caso do próprio texto, no caso sua estrutura. Então, em relação à métrica, à rima, a estrofes, diferentemente da poesia. Quando eu falo poesia, eu estou me referindo ao conteúdo. Então, portanto, da arte, a habilidade de tornar algo poético. Às vezes, uma pintura, ela pode ser poesia, ela pode ser uma poesia, é algo poético, uma pintura, uma música, a cena de um filme, um espetáculo de dança, uma obra de arquitetura. Então, tudo isso pode ser poético, porque eu coloquei ali minhas sensações, minhas emoções e transformei aquilo em arte, em poesia, tá bom? Lembre-se, poema vai referir-se sempre à estrutura do texto. Já a poesia refere-se o que? Ao conteúdo, a habilidade de tornar aquilo poético. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato com o professor e assiste nossa aula novamente, tá bom? Um beijo e até a próxima!